Portugal está a enfrentar uma transformação significativa na sua estrutura socioeconómica, que está a afetar especialmente os cidadãos que pertencem à classe média. A crise da habitação e as mudanças demográficas estão a moldar um futuro onde a classe média está em risco de desaparecer. O que antes era considerado um padrão de vida estável e confortável para muitos, está rapidamente a tornar-se numa realidade cada vez mais distante para a maioria dos portugueses. Um dos principais impulsionadores dessa mudança é a escassez habitacional e o aumento exponencial dos preços dos imóveis em Portugal. A procura por habitação supera em muito a oferta disponível, o que tem levado a um mercado imobiliário altamente competitivo e inacessível para a maioria da população. Este fenómeno não está confinado apenas aos grandes centros urbanos, mas também afeta áreas periféricas e cidades do interior. Nos últimos anos, Portugal tem testemunhado um aumento vertiginoso nos preços das casas, tornando cada vez mais difícil para os portugueses adquirirem propriedades onde possam viver. O cenário é ainda mais desafiante para os jovens que entram no mercado de trabalho e enfrentam a perspectiva de nunca serem capazes de possuir uma casa própria. Muitos portugueses estão a testemunhar o declínio gradual da sua qualidade de vida e estão agora a enfrentar uma realidade onde o arrendamento de apartamentos e quartos em áreas periféricas e as longas deslocações diárias pelo trabalho se tornaram o novo normal do seu dia a dia. A assimetria social está a aprofundar-se em Portugal, criando uma divisão cada vez maior entre os ricos e a classe média alta e as classes mais baixas, que apenas lutam para sobreviver. Aqueles que têm o apoio financeiro das suas famílias ou que herdaram casas conseguem muitas vezes manter um padrão de vida semelhante ao das classes mais altas. Por outro lado, quem não teve essa possibilidade tende muitas vezes a ficar preso num ciclo de endividamento e precariedade. De acordo com dados recentemente divulgados pelo Banco de Portugal, o valor do novo crédito ao consumo aumentou cerca de 6% em fevereiro deste ano, para 691 milhões de euros em relação a janeiro e 12,2% em termos homólogos. Por sua vez, também o número total de contratos aumentou 4,1% para cerca de 142 mil euros em relação ao mês anterior e 11,3% em termos homólogos. O aumento do crédito ao consumo em Portugal reflete as dificuldades enfrentadas pelas famílias no atual contexto económico, dado que as famílias portuguesas estão cada vez mais a recorrer a este tipo de financiamento para fazer face a despesas que ultrapassam os seus orçamentos mensais. A situação que se vive atualmente em Portugal, em que está a ocorrer um significativo aumento do custo de vida enquanto os salários permanecem estagnados, está a empurrar muitas famílias para situações financeiras delicadas, onde o crédito ao consumo se torna uma solução aparentemente rápida, mas potencialmente problemática. As prestações bancárias mais elevadas, devido à inflação e ao aumento das taxas de juros, estão a levar os consumidores a recorrerem ao crédito para despesas essenciais, como a educação e a saúde, ou até na aquisição de bens não essenciais, como viagens e férias. No entanto, este aumento do crédito ao consumo não está isento de riscos. A facilidade de acesso ao crédito, especialmente através de canais digitais, pode estar a potenciar o endividamento das famílias portuguesas, sendo que as famílias de menor rendimento são as mais afetadas, uma vez que enfrentam taxas de juros mais elevadas e têm uma situação laboral mais precária. Outro fator que tem também contribuído para as dificuldades que as famílias portuguesas têm em viver no seu próprio país é o envelhecimento da população e a chegada de reformados estrangeiros com muito dinheiro e grande poder de compra, que são atraídos pela segurança, pelo clima e principalmente pelas isenções fiscais e políticas de residência favoráveis disponibilizadas por Portugal. Estes novos habitantes têm contribuído para a crise habitacional que se vive em Portugal e impactado ainda mais o mercado imobiliário, competindo por habitações e impulsionando os preços para níveis ainda mais inacessíveis para quem trabalha e ganha os seus rendimentos em Portugal. Além disso, as políticas dos últimos governos e a falta de investimento em oferta de habitação pública e privada para as classes médias têm também contribuído para a perpetuação desta crise. A incapacidade em fornecer casas a preços acessíveis para as famílias portuguesas está a levar a um futuro onde a ideia de possuir uma casa própria se torna cada vez mais ilusória. O preço da habitação vai depender significativamente da procura existente em diferentes zonas do país. Nos principais centros urbanos como Lisboa e Porto, a procura por parte de investidores estrangeiros com elevado poder de compra está a manter os preços das casas em níveis muito elevados. Ainda que haja flutuações sazonais ou oscilações temporárias, a tendência geral é de estabilidade ou aumento dos preços. Não existe uma falta absoluta de casas em Portugal, mas sim uma escassez de habitações a preços acessíveis para o cidadão comum, nos sítios onde se concentram a esmagadora maioria dos empregos e do tecido empresarial português.
Esta dificuldade em arranjar casas nos principais centros urbanos é agravada pelo hiato entre gerações e pela crescente dificuldade, mesmo para profissionais bem pagos, como os médicos, em adquirirem uma casa própria. Além disso, as mudanças demográficas estão a remodelar as necessidades habitacionais para a população. Com um número crescente de pessoas a viverem sozinhas ou em famílias pequenas, a procura por habitações adequadas a estas novas realidades tem vindo a aumentar, contribuindo para a manutenção ou mesmo para a subida dos preços em face da pouca oferta existente. Portugal enfrenta atualmente também uma série de desafios no setor da construção, que estão a contribuir significativamente para a escassez de habitação acessível. A crise que assolou a indústria da construção na década de 2010 deixou um rastro de destruição, com muitas pequenas e médias empresas a falirem e a mão de obra qualificada a ter de emigrar em busca de oportunidades e de melhores salários. Um dos principais problemas no setor da construção em Portugal é a falta de conhecimentos técnicos. Muitos empreiteiros e operários da construção tiveram que deixar o país, emigrando para destinos como a França, a Suíça ou o Luxemburgo, devido à ausência de projetos de construção em Portugal. Esta migração em massa deixou um vazio de competências técnicas no mercado nacional, dificultando ainda mais a realização de novos projetos de construção. Os profissionais que permaneceram em Portugal estão assim a enfrentar uma elevada procura pelos seus serviços, o que tem levado a uma subida significativa dos preços. Mesmo aqueles que emigraram há já algum tempo só estão dispostos a regressar a Portugal se lhes forem oferecidos salários muito elevados. Esta realidade está a pressionar as margens de lucro dos projetos de construção, tornando difícil a viabilidade económica de empreendimentos habitacionais mais acessíveis. Além disso, as taxas de juros elevadas e o aumento dos custos dos materiais são fatores que estão a impactar negativamente o mercado imobiliário, levando no limite até ao cancelamento de projetos, mesmo no segmento de luxo. A falta de investimento em ensino profissional e requalificação de pessoas agrava ainda mais a situação, uma vez que leva anos para que novos profissionais qualificados entrem no mercado. Enquanto isso, a procura por habitações continua a aumentar, impulsionada não só pela população local, mas também pela vinda de estrangeiros ricos e estrangeiros com menor poder de compra, que têm optado por mudar as suas vidas para Portugal. Num país onde o investimento imobiliário é visto como uma opção segura, a escassez de construção e a falta de habitação acessível representam um desafio significativo para o futuro. Nos últimos anos, Portugal tem sido alvo de um intenso fluxo de investimento imobiliário por parte de estrangeiros e de portugueses ricos. Esta tendência tem transformado o mercado imobiliário português, levando a um aumento significativo nos preços das habitações e mudando a dinâmica do setor. Uma grande parte das transações imobiliárias feitas atualmente é motivada pelo investimento. Muitos apartamentos são por isso adquiridos com o propósito de serem deixados vazios a valorizar ou colocados no mercado de arrendamento de curto prazo. Outra das opções mais comum é a divisão de apartamentos e moradias em vários quartos, permitindo aumentar o número de pessoas que partilham a habitação e gerando uma potencial maior receita de rendas. Esta prática tem levado a situações em que vários casais partilham um único apartamento, o que permite que os preços praticados sejam mais elevados do que aquilo que seria normalmente aceitável para a maioria dos portugueses. A ascensão dos preços das habitações em Portugal trouxe consigo uma nova realidade para muitos portugueses, que agora enfrentam dificuldades para encontrar habitação acessível. Enquanto os mais ricos investem em imóveis como forma de preservar e aumentar a sua riqueza, muitos outros apenas lutam por encontrar um lugar para viver que esteja ao seu alcance financeiro. Os investimentos imobiliários têm-se assim revelado uma opção atrativa para os mais ricos, uma vez que os imóveis tendem a valorizar ao longo do tempo e podem gerar rendimento através do arrendamento. Esta dinâmica tem alimentado um ciclo de investimento contínuo, onde os lucros obtidos são reinvestidos em mais propriedades, impulsionando ainda mais os preços do mercado imobiliário. Portugal enfrenta assim um cenário preocupante no que diz respeito à habitação, com tendências que apontam para um futuro cada vez pior. A sobrelotação de casas e a escassez de oferta a preços acessíveis têm gerado uma série de consequências sociais e económicas, levando muitos a antever um panorama sombrio nos próximos anos. A realidade atual já reflete a pressão sobre o mercado imobiliário, com casos de casais e grupos de pessoas a dividirem habitações que originalmente seriam destinadas às famílias. Esta situação é impulsionada não só pela imigração, que tem contribuído para o aumento da procura, mas também pela reduzida oferta de casa para todos, no mercado imobiliário. A menos que sejam tomadas medidas concretas para enfrentar estes problemas, é improvável que se veja uma melhoria na situação da habitação nos próximos anos.
A tendência para o futuro parece apontar para uma maior sobrelotação e até mesmo para uma mudança nos padrões habitacionais. Com o aumento da procura estrangeira e manutenção dos baixos salários praticados em Portugal, é provável que muitos estejam dispostos a baixar os seus padrões de vida em prol da sobrevivência, o que pode levar à partilha de espaços cada vez mais reduzidos. Num cenário mais pessimista, o mercado de arrendamento em Portugal poderá evoluir nos próximos anos para a oferta de quartos individuais, seguindo um modelo já existente em muitas cidades europeias. Está assim a ser gerado um ciclo vicioso que provavelmente só poderá ser quebrado com intervenções significativas no setor. O fosso entre aqueles que têm um vasto património habitacional e os que não têm nada está cada vez mais a aumentar em Portugal e na Europa, sendo que alguns países, como a Espanha, estão já a tomar medidas para tentar minimizar essas diferenças. A situação do mercado imobiliário em Espanha está a impulsionar medidas mais radicais por parte do governo para enfrentar a escalada dos preços das habitações e conter a especulação imobiliária. Uma das medidas potencialmente mais radicais é a intensificação dos esforços para expropriar apartamentos, hotéis e bares localizados na orla costeira. De acordo com o jornal El Economista, o governo espanhol pretende ceder a concessão destes imóveis aos proprietários por um período de 30 anos, prorrogáveis como forma de mitigar os impactos da subida do nível do mar nas próximas décadas. Esta medida, inserida no Regulamento Geral Costeiro, visa garantir a proteção das zonas costeiras e controlar o desenvolvimento urbanístico desenfreado. Além disso, Espanha implementará um índice de preços de referência para arrendamento em zonas de tensão, como por exemplo na Catalunha, onde os preços das casas têm aumentado significativamente nos últimos anos. Este índice limitará os preços das rendas e será aplicado a proprietários com 5 ou mais casas para arrendar, bem como a imóveis que não tenham sido arrendados nos últimos 5 anos. A nova legislação também estabelece regras para a atualização das rendas, desvinculando-as da inflação e limitando os aumentos a um máximo de 3% para os pequenos proprietários. No entanto, algumas regiões lideradas pelo partido da oposição, Partido Popular, já anunciaram que não aplicarão esta medida, argumentando que o índice de preços de referência está desfasado da realidade. Outra medida significativa em Espanha é o fim dos vistos gold concedidos com a compra da habitação. Esta prática tem contribuído para a especulação imobiliária em algumas regiões espanholas. Por isso, o governo espanhol considera que esta medida é crucial para enfrentar as dificuldades de acesso à habitação digna, especialmente em áreas urbanas onde o mercado imobiliário é mais concorrido. Estas ações refletem a determinação do governo espanhol em controlar a subida dos preços de casas e garantir o direito à habitação para todos os cidadãos. No entanto, a sua eficácia e o impacto a longo prazo permanecem sujeitos a debate, especialmente considerando as complexidades do mercado imobiliário e as diferentes realidades regionais do país. No que respeita a Portugal, o futuro da classe média está em jogo e a forma como Portugal vai enfrentar esta crise determinará o tipo de sociedade que irá ser no futuro. É por isso imperativo tomar medidas para garantir que a classe média não é relegada ao esquecimento, mas sim fortalecida e revitalizada como parte essencial do tecido social e económico do país.